Olá, turma, boa noite a todos. Ezequiel Malta falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Todos bem, gente? Um dia maravilhoso hoje, hein? Fez um pouco de chuva, mas foi um dia muito bonito. Hoje é dia 4 de janeiro, a primeira palestra de segunda-feira do ano de 2021, no ano novo, não é? Que eu já desde logo reitero que seja um ano de muitas bênçãos e de paz para todos nós, não é? Eu não digo que será um ano plenamente feliz, porque o próprio Cristo disse que a felicidade não é deste mundo, não é? Nós estamos falando da felicidade sem mescla, porque não podemos esquecer que ainda estamos no mundo de expiações e provas, embora na sua fase final. Hoje, segunda-feira, é dia de tarefa na nossa Casa Espírita, que é a assistência espiritual, que consiste na palestra, que é a que iremos proferir agora, cujo tema, já adianto, é o futuro e o nada. Tema excelente, hein? Para nossa reflexão. E também no tratamento espiritual consistente no passe magnético e na água fluidificada. E o tratamento é realizado tanto aos encarnados que comparecem, excepcionalmente agora durante esse período de pandemia, não é? A casa de segunda-feira não está funcionando. Então, nós não estamos atendendo fisicamente as pessoas que procuravam a casa. Somente na sua contraparte espiritual, que o tratamento nunca para, é lógico, né? Que a pandemia é só aqui. Lá não chega pandemia alguma, não. O vírus não consegue transpor a nossa dimensão, vamos dizer, física para a dimensão espiritual. Então, o tratamento prossegue normalmente. Seja em relação aos espíritos encarnados, seja também em relação a alguns encarnados, não é? Que poderão ser levados em corpo espiritual, com o corpo físico em repouso, para o tratamento devido. Tratamento que se realiza no corpo espiritual, mas que também é realizado no corpo físico, pelos espíritos superiores, não é? Os mentores, os coordenadores da casa espírita, onde funciona, na sua contraparte espiritual, um hospital. Muito bem. Bom, então, é por isso que a gente sempre reitera que hoje, segunda-feira, principalmente os médiuns da tarefa, busquem, dentro do possível, em algum momento, um recolhimento no cantinho da casa para fazer prece, fazer orações lá para casa. Se tiverem condições, ao repousar, né, sempre é conveniente repousar um pouco mais cedo, havendo condições, né, do médium, o mentor vem e conduz, no repouso do corpo físico, conduz o espírito encarnado lá para a casa espírita onde são feitos os atendimentos, que é a nossa participação, por termos um corpo físico, ela é muito importante, né? Nosso ectoplasma, a nossa energia é mais densa, então ajuda bastante. Sobretudo porque os atendidos, via de regra, são espíritos recém-desencarnados ou então espíritos obsessores e que não têm uma consciência, muitas vezes, da sua condição. Então, a nossa participação sempre é fundamental. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar, ok? Fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. Bom, esse tema, o futuro e o nada, está contido em o livro Céu e Inferno, que é o quarto livro da codificação kardeciana, que são de 5 livros. O último é a Gênese. E o quarto livro é o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E esse é o primeiro tema do livro Céu e Inferno, o futuro e o nada. Eu penso que isso deveu-se porque naquela época, século XIX, a publicação do livro foi em 1865, portanto, há 156 anos. Naquela época, a doutrina materialista é que vigia nos corações dos agrupamentos dos europeus, não é? Então, eram todos materialistas, se não todos, quase todos, né?
espiritualidade se arrefecia, as pessoas já não buscavam, não acreditavam mais nas religiões, e a doutrina materialista ganhava o coração de quase todos. Por isso, então, foi o primeiro assunto abordado no livro Céu e Inferno por Kardec. Vocês vejam, então, que o tema, o futuro e o nada, diz respeito exatamente a isso. Não é? Porque o presente é o presente, o passado já foi. E o futuro? Então, o tema é o futuro, que é o que vem depois, e o nada. Acreditava-se que, após o término da vida física, não havia mais nada. Então, essa era uma crença que naquela época era corrente entre as pessoas. Que a vida se iniciava no berço. Né? O bebê nascia, a vida se iniciava ali. E ela terminava no túmulo. Então a vida existia do berço ao túmulo. Né? Portanto, era preciso fazer tudo que tinha que ser feito agora, gozar tudo agora, viver tudo agora. Não importa os meios, o que importava era viver e aproveitar a vida. Esse aproveitar a vida, subentendia-se que era a vida material. Então, é por isso, não é por outro motivo, que ainda hoje nós encontramos na boca das crianças americanas dizerem: fique rico ou morra tentando. Vocês vejam os filmes. Né? Então, a vida e o que importa durante a vida é cada vez ganhar mais, ter mais posses, poder, dominação, riqueza, para poder usufruir tudo agora. Porque depois não tem mais nada. Essa é essa doutrina materialista. Se vocês pensarem bem, se for pensar assim, a civilização se desintegra. Porque quem é que vai respeitar a lei se pensar que depois não tem mais nada? A pessoa vai tentar burlar como ela puder. Porque depois não tem mais nada, por que ela vai se preocupar? Se depois não vai ter mais nada. Então a pessoa vai fazer o que ela puder para conquistar o que ela quer. Do jeito que ela puder, ainda que burlando as leis humanas. Porque uma pessoa que pensa assim, ela sequer cogita da existência de leis espirituais, de leis divinas. Se quer respeita a lei humana, quanto mais vai pensar em lei divina? Nem imagina que tem. Então vive a vida material na plenitude, não é? Vocês vejam que quase é uma forma de viver do mundo primitivo. Porque no mundo primitivo, onde reencarnam os espíritos recém-saídos da animalidade, eles vivem guiados, orientados pelos instintos. Então a vida é puramente, exclusivamente material. O espírito não raciocina. O espírito encarnado no mundo primitivo, ele não raciocina sobre a vida espiritual, sobre a vida após a morte, porque ele nem pensa nisso. A preocupação dele ao acordar é o alimento, a conservação do corpo e a reprodução. É só isso que pensa, tal qual o animal. Porque não é outra coisa do que um ser recém-saído do mundo animal. E agora entrou no mundo humano, mas recém-saído do mundo animal. Então não pensa na vida futura. E é no mundo de expiações e provas onde o espírito irá cogitar, irá pensar, irá refletir sobre isso. Entretanto, é no mundo de regeneração para frente onde o espírito não terá mais dúvida. Ele terá certeza. Se perguntar para um espírito encarnado do mundo de regeneração, se ele acredita na vida após a morte, ele vai dizer que não acredita. Ele vai dizer que tem certeza que é assim. Porque para ele não é mais uma questão de crença. Ele sabe que existe. Por quê? Porque
Os espíritos que encarnam no mundo de regeneração, a maioria esmagadora já vem com mediunidades abertas. Há aparelhos, instrumentos que possibilitam a comunicação com a dimensão astral, com os espíritos que estão encarnados, que estão vivendo lá. Então, um pai, uma mãe, um irmão, um ex-marido, um parente, um filho que está desencarnado e que, portanto, está na dimensão espiritual, com o aparelho você vai conversar com ele. Qual a dúvida que você vai ter que existe a vida espiritual? Nenhuma. Então não se tratará mais de uma questão de crença, porque a pessoa já vai saber. Mas e no mundo de expiações e provas, tal qual que vivemos? Aí é que é a questão, né, minha gente? Então nós vemos que quando o Livro dos Espíritos foi publicado, em 1857, conforme está escrito no livro A Gênese, fazia 100 anos que a transição planetária havia começado, que foi então 1757. Então vocês vejam que a doutrina espírita surgiu na metade da transição, que é de 300 anos. E de lá para cá, já transcorreram mais de 150 anos, via de consequência. Nós estamos agora às bordas do início do mundo de regeneração pleno. E no final, expiações e provas. Qual é a consequência? A consequência, gente, é que muitos espíritos que estão encarnados, uma boa parte, são espíritos que estão tendo a última chance de encarnação. Então são espíritos rebeldes, espíritos ainda com um grau mínimo de evolução, de amadurecimento espiritual, e que, portanto, não refletem sobre a vida do espírito e querem viver tudo agora a vida material. Não estou dizendo que sejam espíritos maus. Não, não é isso. Até muito pelo contrário. Podem ser até espíritos bons, mas eles não têm amadurecimento para uma reflexão sobre a vida espiritual. E muitos deles também imaginam a vida só a material e não a espiritual. Sendo assim, esses espíritos, não por maldade, mas acreditam, por exemplo, que a vida é deles, que o corpo é deles. Portanto, a decisão pelo aborto é natural. Alguns países, isso é legalmente permitido. A assistência ao suicídio também é natural. Tem países que têm a legislação que permite a assistência ao suicídio. Porque o suicídio em si, gente, não é crime. Como é que você vai incriminar uma pessoa que se matou? Ela já está desencarnada, não dá para você punir. Vai pôr a pessoa presa, ela já vai para o túmulo já. Então não dá para você considerar crime e suicídio, que a pessoa já está morta, entre aspas. Mas onde que está então a infração penal? A assistência ao suicídio, você assistir a pessoa a se matar. Né? Em alguns países isso é legal. Tem clínicas que assistem as pessoas a se suicidar. Que a pessoa, por exemplo, está desgostosa da vida. Ela já está aposentada, eu também estou, mas eu não quero nem saber disso, hein, gente? A pessoa está aposentada, com idade, desacorçoada com a vida, ela não tem mais vontade de viver porque acha que não tem mais nada para fazer e ela não quer mais viver. Como ela não entende que a vida não termina, que a vida prossegue, que a vida é incessante, que a vida é eterna, que nós somos imortais, então ela não sabe de nada disso, ela quer por fim, porque ela acha que aqui não tem mais sentido. Ela vai na clínica, paga o valor que é exigido na clínica, normalmente valores elevados, não é? E lá a pessoa vive uma semana de esplendor. Depois ela deita numa cama, despede dos parentes, eles botam na veia primeiro um líquido para a pessoa dormir, depois um outro para dar parada cardiorrespiratória, a pessoa desencarna. Entretanto, qual não será a surpresa dela quando ela se mostrar viva, de olhos abertos, sem o corpo físico, mas viva? Aí já será tarde, porque ela pôs fim à encarnação precipitadamente.
Ruim para ela, ruim para aqueles que deram assistência ao suicídio, porque nós temos leis que regem a vida em todo o universo infinito, leis divinas, mas que pelo pouco amadurecimento a criatura desconhece, não sabe. Então não é nem por maldade. A pessoa não é má, ela só não sabe, porque ainda não tem um amadurecimento espiritual suficiente para entender. E a mesma coisa se diz em relação ao aborto. A criatura fala, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu me mato, eu faço aborto. Mas não entende, não é que são más. Contudo, quando você pega espíritos mais amadurecidos, no mundo de regeneração, essas condutas já não vão mais ter cabimento, porque a pessoa já vai saber. Ela terá consciência das leis divinas, que regem as vidas de cada um de nós, seja durante a encarnação, seja durante a vida fora da encarnação. Porque só tem vida. Só tem o agora, incessante, em vários momentos. Você pega a nossa própria vida. Quando a gente era criança, depois adolescente, depois jovem, depois adulto e agora com mais idade. Em cada momento nós éramos de um jeito. O jeito que nós éramos na nossa juventude, nosso proceder, nosso agir, nosso modo de pensar, já não é mais o mesmo agora. O modo como nós pensávamos na juventude é totalmente diferente do que nós pensamos e agimos agora. Coisas que nós fazíamos que hoje nós não fazemos mais de forma nenhuma. E não é uma outra vida, é nesta vida. Então a vida é incessante. Então só existe o agora em vários momentos, porque a vida é eterna. E assim é durante a encarnação e assim é durante as múltiplas encarnações. O Espírito é um só. Só que em vários momentos da encarnação e para além da encarnação, o Espírito é um só. Em cada encarnação formando uma personalidade decorrente das experiências vividas. Mas o Espírito é um só. E é imortal, e é eterno. Só terminou a encarnação. O que acontece? O corpo físico é que cessou a vida nele. Do corpo, não estão falando do ser, da consciência, da centelha divina, estão falando do corpo, de um dos. Corpo perecível, porque tudo que é desta dimensão, que é transitória, perecível, aí sim nós concordamos que vai acabar. Até o Sol vai acabar. Veja, o átomo, ele dura a coesão dele, sua energia, 24 mil anos, o átomo. O Sol dura bilhões de anos, mas um dia ele vai apagar. Como as estrelas, de uma maneira geral, a gente vê por aí, elas estão se extinguindo. O nosso corpo não tem outra diferença que não essa também. Né? Então, o nosso corpo tem um tempo de duração, como tudo desta dimensão, que é tudo perecível, é passageiro, é transitório. Mas não estamos falando do corpo agora. O problema é que os espíritos ainda pouco amadurecidos se confundem com o corpo. Aí é que é o problema. O espírito se confunde com o corpo. Então ele não sabe que é espírito, ele acha, ele acredita, ele crê que é o corpo. E o corpo, logicamente, que não vai ficar para a semente. O corpo é do berço ao túmulo. Isso sim, o corpo. Mas a criatura não entende, ela não sabe. Alguns acreditam, mas é diferente do saber. Por isso que eu disse que os espíritos encarnados, o mundo de regeneração, eles sabem que são espíritos imortais e que estão vivendo uma experiência material transitória nesta dimensão. É isso só. Mas no mundo de expiações e provas, os espíritos, pelo pouco amadurecimento, não sabem. Agora, neste final de mundo de expiações e provas, uma boa parte sabe. Mas é uma boa parte, não sei se é uma boa parte também, viu? Porque
Gente, se a gente pegar fora do espiritismo, eu vou falar assim porque, na realidade, até no Brasil, viu? Mas no Brasil eu diria para vocês que é exceção, hein? Porque se vocês pegarem qualquer local do Brasil, você vai ter centro espírita, centro de umbanda, você vai ter. E mesmo as religiões, eles sabem que tem a vida depois da morte física, do corpo físico. Eles sabem, só não sabem como é, não tem noção do detalhe. Mas dentro do cristianismo, de uma maneira geral, seja o catolicismo, o protestantismo ou o espiritismo, todos têm a mesma certeza, que a vida não cessa com a morte física. Apenas que no espiritismo nós temos uma compreensão clara de como é depois. Dentro das outras duas, não. Mas sabe que tem. Mas nós temos que compreender que o cristianismo não passa de 20% da humanidade. Não chega a 20%. Então, porque a maioria é muçulmano e outras religiões, não é? Então vocês vejam bem uma coisa, e uma boa parte é materialista mesmo. Vocês vejam que, por exemplo, em França, que é o que eu tenho mais informação, você vai ter lá 1/3 de cristão, 1/3 de muçulmano e 1/3 de materialista, mais ou menos assim, sabe? Então vocês vejam que a terça parte de cada 9, 3 são materialistas. Gente, é muita coisa. 3 são muçulmanos, 3 são cristãos. Mas cristão de ir na igreja de vez em quando, e a maioria, porque eu ia na igreja lá, quando eu fui, para ver, para assistir, eu não posso passar perto de uma igreja que eu já quero entrar. Um templo, eu vejo um templo e quero entrar, uma igreja quero entrar. Sou fascinado. É uma coisa que me atrai. Então a gente entrava na igreja, na missa e tal. Olha, gente, todas as pessoas, com raríssimas exceções, todos idosos. Você não vê jovem dentro da igreja. Não via. Falando em França. No Brasil não é muito diferente, não. Talvez tem um pouco mais de jovens, mas lá na Europa, você só vê idosos na igreja. E os jovens? Os jovens, quem é que são esses jovens? Uma boa parte são esses espíritos difíceis, né? Que estão tentando aí uma chance a mais para mudar de caminho, para reparação, para reconciliação, para tentar seguir, né? Para evitar um caminho mais doloroso, né? Que seria uma reencarnação no mundo primitivo ou do mundo de expiações e provas no início. Então, é no Brasil onde você vai encontrar uma consciência mais ampla sobre a vida após a morte. Seja dentro da Igreja Católica, seja dentro do protestantismo, igrejas evangélicas, seja dentro do espiritismo, né? Que você vai encontrar essa consciência um pouco maior. Fora daí, você vai encontrar o povo materialista. E o povo materialista, para eles, acabou, acabou. E o problema disso qual que é? A pessoa assim, ela não mede esforço para fazer o que ela tiver que fazer, para conseguir o que ela acha que tem que ser conseguido. Né? Então, ela não se refreia. Né? Ela não tem freios morais, ela não tem freios legais. Para ela, isso tudo não importa. Mentir, trapacear, enganar, o que interessa é conseguir o que ela quer. Se é uma pessoa assim, sem freio moral, conquista também o poder de um país, por exemplo, sai de baixo. Você não faz ideia do que é que não pode acontecer. Sai de baixo. Porque uma pessoa assim, com o poder na mão, se ela não conquistou virtudes e nem valores morais, e se ela for inteligente, então, meu Deus do céu. Olha, é capaz de fazer guerra e fazer o que tiver que ser feito, ela faz. Agora, vai ser marionete do pessoal lá de baixo, dos que são os verdadeiros donos do mundo, que controlam o mundo, na visão deles, né? Porque, na verdade, o mal está a serviço do bem. Não podemos esquecer disso. Nós estamos num tempo agora que nós vamos dizer assim, que o próprio Cristo falou, que as pessoas que forem do bem, que façam todo o bem. Cristo disse isso. Tempo forem chegados, que todo bem seja feito. Então, quem é do bem, faça o bem. Mas ele diz também que todo mal seja feito. Então, uma pessoa que já tem uma inclinação para o mal,
ela vai fazer abertamente todo o mal, alinhado com os espíritos dos mundos trevosos e abissais. Né? Porque vai ter a conexão, é a lei de atração. Então quem está aqui está alinhado com quem está lá para baixo, e aí eles trabalham com o mesmo pensamento. Por isso que o Cristo falou, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O pensamento do Cristo é o pensamento de Deus. O pensamento do Cristo reflete o pensamento de Deus, porque o Cristo é uno com o Pai. Não é? Então, os espíritos, em grande parte, que são adeptos da doutrina materialista, o problema é que pode colocar até a civilização numa situação de derrocada, porque não acredita que tem mais nada. E aí, se a pessoa ambiciona o poder, ela vai fazer tudo, qualquer coisa, para conquistar. E conquistando, ela vai sobrepujar a todos. Porque o objetivo dela é dominar os outros. Porque aí a pessoa quer cada vez ter mais poder. Porque a sede de poder, ela é insaciável. Porque quem ambiciona o poder quer sempre ter mais poder. Até ela conquistar o poder do planeta todo. Porque daí não vai mais ter ninguém que tenha poder mais que ela. Então, a pessoa é um vereador, quer ser prefeito. É prefeito, quer ser deputado. É deputado, quer ser governador. Quer ser governador, quer ser senador, quer ser presidente. Depois daí ele quer ser o senhor do mundo. O presidente do planeta. Né? E se deixar, quer ser presidente do sistema solar. E aí vai. Mas só para dominar. Porque cada vez quer ter mais poder. Não é? E isso é a criatura, né, que não tem consciência das leis divinas, da vida espiritual e das consequências. Há alguns que têm, mas eles se orientam por outros pensamentos. Esses que eu estou falando são os espíritos inteligentíssimos que vieram de outros mundos e que estão aqui há milênios, que não encarnam há milênios também. E que agora já está decretado que terão que sair daqui. Porque no mundo de regeneração não há lugar para espíritos com pensamentos deletérios, não é? Só em mundos primitivos e de expiações e provas, sobretudo expiações e provas. Então, o momento é final de ciclo de expiações e provas. Mas esse final ainda tem muita coisa para acontecer, não é? Agora, para nós que somos espíritas e que estamos na pátria do Evangelho, nós temos uma responsabilidade monumental. Porque o Cristo vai governar o mundo pelo Brasil. É pelo Brasil que o Cristo vai governar o mundo, vai orientar o mundo. Porque o Cristo transplantou a árvore do seu Evangelho na pátria do Cruzeiro, que é o Espiritismo. E cabe a nós, espíritas, porque nós não somos espíritas por acaso não, hein? Cada um de nós que chegamos à doutrina espírita, chegamos por motivos vários. Mas quando chegamos, nós constatamos que aqui era o nosso canto, aqui era o nosso lugar, que aqui é onde satisfaz a nossa intimidade. Aqui é o ambiente em que nos alegramos, porque nós passamos a entender o nosso modo de viver correto, o nosso procedimento, a nossa responsabilidade. E a responsabilidade do espírita é muito grande. Porque a quem muito é dado, muito será pedido. Não é? E o tempo do Brasil converter-se efetivamente no farol a guiar o mundo, a se tornar verdadeiramente a pátria do Evangelho, o coração do mundo, aproxima-se.
Porque grande parte dos espíritos que estão encarnados não conhecem o que nós conhecemos na doutrina espírita. E o nosso dever, o nosso trabalho, a nossa tarefa será levar a eles a palavra consoladora. A ciência, o ensinamento, a filosofia espírita, não é? Muitas pessoas procuram as casas espíritas, porque estão tendo visões de espírito e não entendem. Porque estão sentindo coisas durante o sono físico e eles não entendem. Porque parece que é um sono, mas ao mesmo tempo não é um sono. E eles voltam com a memória do que aconteceu, não é? Então, vem sem entender, desorientados. Aí chega na casa espírita, é dever dos espíritas a orientação. A educação da mediunidade, a orientação. Porque onde é que vai encontrar isso? Se a pessoa for... Olha, vocês terem uma ideia, eu me lembro, até depois encontrei com esse rapaz, um pastor evangélico, depois de ter sido roubado, batido muito dele, e ele começou a ter mediunidade aberta, e ele não entendia, e ele era pastor de uma igreja. Ele veio lá na Casa Espírita Maria de Nazaré, que ele não entendia, ele pastor. Aí várias semanas foram conversados, foram orientados, participou, assistiu palestra, depois ele voltou lá para a igreja dele, como tinha que ser mesmo, né? É para lá o lugar dele, lá é o lugar dele, ele voltou para lá. Mas aí já entendendo um pouco mais. Uma vez eu estava lá no fórum em São Paulo, ele apareceu e me viu, aí nós conversamos, ele falou assim que estava na igreja dele, tinha voltado e tal. Então vocês vejam que cada um de nós, essa responsabilidade nossa é muito grande, é monumental, né? A cada vez mais. Porque o materialismo vai cessar. Não tem como ele não cessar, até porque no mundo de regeneração não vai mais ter materialismo. Vocês vejam que as doenças também vão encontrar cura para as doenças. Câncer. Na verdade, até já tem, viu, gente? Mas os poderes constituídos não permitem que a cura seja trazida para todos, não é? Porque a indústria farmacêutica não vai permitir. A energia livre, ela já existe. A energia da água pelo hidrogênio, já existe. Mas e a indústria petrolífera? Não vai permitir. Então, no momento como a gente tem esses espíritos encarnados que ainda só pensam no poder, no dinheiro, portanto, na materialidade, eles não vão permitir. Porque tudo tem que ser para eles, não pode dividir com ninguém, não é? Então, esse tipo de raciocínio vai ceder lugar, porque esses espíritos que pensam assim vão desencarnar. Vão desencarnar. Talvez não reencarne aqui, ou pelo menos durante algum tempo, depois podem voltar a reencarnar. Ou vão ficar um bom tempo no mundo espiritual e vão reencarnar aqui em massa, e já está começando a acontecer, gente, em massa, espíritos de outros mundos muito mais evoluídos do que nós. E vão reencarnar em massa também espíritos evolucionários daqui, mas que já têm uma condição consciencial muito maior, né? Que tem uma compreensão da vida espiritual muito maior. E vão reencarnar com mediunidade. Pessoas que são tendentes ao bem. Pessoas que são capazes de renunciar ao seu interesse, de dividir o pão. E que não vão pensar egoisticamente só em si, não. Vão pensar em todos, no bem comum, não só no bem próprio. Não é? E vão pôr em prática o Evangelho, vão viver o Evangelho, amar o próximo verdadeiramente. Não é? Que é praticar a caridade, né? Que é colocar o amor em plenitude, na ação, não é? Então é isso o que está nos aguardando. Agora, até o final deste período de expiações e provas, vamos ter muitos dissabores, hein, gente? Isso está na Bíblia, o Cristo falou, né? Mas vai passar, é um período curto até, a gente é que
enquanto a gente está encarnado, parece que é muito, né? Mas está no mundo espiritual, isso aí, porque o que é 30 anos, 40 anos no mundo espiritual? Gente, não é nada. Agora, para quem está passando, é como a dor, né? Enquanto está doendo, é um negócio sério. Depois que passou um tempo, você fala, pô, mas aquilo lá, a gente dava tanto valor para aquilo, mas já passou, aquilo lá foi só um negocinho. Mas enquanto está passando, parece que o mundo está acabando, né? Não é? Então, esse assunto do futuro e o nada, ele era muito mais presente na época em que o Livro dos Espíritos foi publicado, né, que foi lá no século XIX, agora muito menos, não é? E daqui a pouco tempo, isso vai parar não vai mais existir, porque os espíritos reencarnantes aqui já vão ser outros, não vão ser mais aqueles. E mesmo esses que tinham essa mentalidade, ao reencarnarem em lares, e a maioria forem espíritos mais amadurecidos, então vão também entrar na mesma sintonia. Porque se você está entre espíritos tendentes ao bem, a tendência é você também não pisar na bola, não fazer o errado. Agora, junta um que quer o errado, e junta mais uma meia dúzia que quer o errado, aí a fome com a vontade de comer, né, gente? Porque se você tem numa escola só um ou dois que querem fazer o errado. A maioria esmagadora não quer e não vão. Você vai acabar também largando de mão disso e vai seguir o caminho correto. Né? É que no mundo de expiações e prova a maioria é espírito problemático, mas está no fim. Né? Tem bastante agora, é verdade, mas a encarnação... Porque veja bem uma coisa, o espírito que estão reencarnando agora são espíritos já muito melhores, que estão reencarnando agora, eu falo, né? Mas os que já estão reencarnados há um bom tempo já, a encarnação vai cessar. A hora que cessar, pronto, aí vai ser verificado se vai ter condições ou não de continuar reencarnando aqui. Mas a maioria que vai reencarnar são de espíritos tendentes ao bem. Espíritos todos pacíficos, porque não vai ser admitido mais espírito violento. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque darão a terra, disse o Cristo. Então, primeira coisa, não vamos ter espírito violento encarnando. Segundo, todos vão ser tendentes ao bem. Não vai ter reencarnar espírito tendente para o mal, não, gente. Tendente para o bem e manso e pacífico. A tendência, portanto, né, é a pessoa aceitar melhor, ouvir, né, se orientar-se pelos mais velhos, e ela já saber por si, porque é espírito mais amadurecido espiritualmente. Não é? Então, o nosso futuro, o futuro do planeta, é muito promissor, principalmente porque não aventurou-se o planeta numa guerra de extermínio, porque aí seria um problemão. Mas não foi isso. Então, embora alguns ainda até estejam tentados a fazer isso, mas a intervenção vai ocorrer, como já ocorreu e como já está ocorrendo. Não vai ser permitido, porque estamos no final da transição e ela vai ser mais suave. Já está sendo, né? A gente vê. E as dores que estamos vendo, era previsto que haveria, mas vão ser muito menores do que poderia ser, do que até talvez havia sido analisado que aconteceria. Mas, graças a Deus, que assim não foi. Então, minha gente, é isso. Ficamos por aqui. Amanhã vamos prestigiar a Arielle, que vai estar conosco fazendo a palestra. Ela deverá depois falar o tema, se não hoje ainda ou amanhã, não é? Na quarta-feira estaremos juntos, mais uma vez, com um outro tema que eu ainda vou verificar, né? Que são temas de livre escolha, mas amanhã mesmo eu já passo qual vai ser o tema que nós vamos desenvolver para quarta-feira. Pedi então para os médiuns que participam da tarefa de hoje, recolher mais cedo, se for possível, e fazer orações e preces. Quem ainda não está inscrito no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, eu pediria que se inscrevesse, visualizasse e desse o like nas palestras que estão lá disponíveis. E compartilhar com amigos e parentes para aumentar o número de inscritos no canal, porque assim a gente divulga cada vez mais a doutrina espírita, porque é um dever nosso, nós espíritas, a divulgação da doutrina espírita. É um dos deveres, tá bom? Então, vamos fazer uma prece para encerrar, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
Rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Graças a Deus. Uma boa semana a todos, minha gente. Ano novo maravilhoso, né? Tenho certeza, porque o ano novo está dentro de nós e não fora. Fora pode estar desabando o mundo com problemas e vai ter, mas a gente está entrando em paz, está tudo bem. Porque se você estiver em paz, gente, o resto pode estar o caos, mas você está em paz. Porque você acredita em Deus, sabe que tudo que Deus faz é bom para a nossa vida, sabe que estamos vivendo apenas uma experiência encarnatória e que vamos fazer o melhor que pudermos. Amanhã, prestigiar nossa amiga Arielle e, portanto, então, até quarta-feira. Beijo no coração de todos e até lá.